E nossa primeira palestra se chama Curando a Mente. Alguns autores afirmam que toda doença começa na mente. Eu não acredito muito nisso, mas eu sei que para algumas pessoas a mente desempenha um papel importante. E, com algumas pessoas, a mente desempenha um papel menor. Tudo o que acontece no corpo afeta a mente. E tudo o que acontece na mente afeta o corpo. Então, o que eu gostaria de fazer é entrar no cérebro. E observe como as funções básicas, no modo como pensamos, acontecem. Então, na parte frontal do cérebro, é chamado de córtex pré-frontal. Pré significando como na frente frontal. Novamente, está no córtex frontal. E córtex é um nome dado a todo o topo do cérebro. Então, com o córtex pré-frontal, é apenas este terço frontal do cérebro e é aqui que está nosso intelecto. É aqui que residem nossos poderes de raciocínio. É aqui que o julgamento ocorre. E é onde eu chamo o presente mais maravilhoso que eu acredito que Deus deu à humanidade. É a vontade. E, quando você pensa sobre isso, nossas decisões determinam nosso destino. E, quando você observa as funções do córtex pré-frontal, pode ver que cada decisão que tomamos, Deus projetou para que fizéssemos de acordo com o intelecto, razão e julgamento. Infelizmente, hoje há muitas coisas que as pessoas estão fazendo que estão comprometendo o córtex pré-frontal. Então, é aqui que tomamos nossas decisões. E eu usei um versículo no início da semana. Está em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, onde Deus diz: eu não te dei o espírito de medo, mas de poder. Vimos como conhecimento é poder de amor e uma mente sã. O que é uma mente sã? Eu gostaria de sugerir que um córtex pré-frontal funcionando bem, onde nosso intelecto, nossos poderes de raciocínio e nosso julgamento estão funcionando bem, nos permitindo tomar decisões adequadas. Isso não é uma mente sã. E porque nossas decisões determinam nosso destino, devemos ser muito cuidadosos com nossas decisões. Não escolhemos o que nos acontece. De forma alguma, escolhemos o que nos acontece, mas escolhemos nosso destino pela forma como respondemos ou reagimos ao que nos acontece. Agora parece muito preto no branco, mas na verdade não é algo mais. Entra na equação, e isso é o nosso sistema límbico. E nosso sistema límbico é frequentemente chamado de e-cérebro ou nosso cérebro emocional. São nossas emoções. E Deus planejou que nossas emoções, nossos pensamentos, nossos sentimentos passem pelo córtex pré-frontal. Eu agradeço a Deus todos os dias que o diabo não pode ler nossa mente. Você não ama isso. E ninguém pode ler nossas mentes. Só Deus pode ler nossas mentes. Sabe o que isso significa? Quando vem à sua mente, você tem a escolha, vai declarar isso, vai viver isso, ou vai dizer não. Agradeço a Deus todos os dias por isso. E é por isso que chamo a parte frontal do cérebro de nosso conselho dos sentidos. Nosso conselho de sentidos, ou nosso conselho de críticas e nossas emoções, nossos pensamentos, nossos sentimentos passam por ali, e é onde a decisão final é tomada. E é no córtex pré-frontal, onde Deus se comunica com a humanidade. Veja, Deus não está em todos os homens. Você nunca diria que Deus estava em Hitler, Mugabe, Stalin. Não, não, não. Deus deu ao homem a escolha. E porque Deus fez o homem, deu à humanidade a escolha. Que risco! Porque o que isso significaria é que alguns escolhem errado. E quando uma pessoa escolhe errado, pessoas inocentes sofrem. É da natureza da besta. E eu estava conversando com um casal em nosso retiro um dia, e o homem disse: bem, se eu fosse o cara lá em cima, eu viria com uma metralhadora e derrubaria todos eles. E sua esposa riu, e disse de que adiantaria isso. Então a próxima safra surgiria. E, como australianos, conhecemos muito bem nossa história de Galípoli. Como nas trincheiras, aqueles jovens ao som da trombeta se levantavam e eram abatidos. E então a trombeta soava novamente e o próximo grupo saía. Minha avó
perdeu 3 irmãos naquela guerra. E isso é uma ilustração que não vai resolver o problema. Você vê, Deus deu à humanidade a escolha. Ele nos fez agentes morais livres. Ele não queria robôs. E quando alguém te ama, você quer que te ame porque escolhe te amar, não porque deve. Há um nome para amor forçado, e isso mesmo, não há amor algum. Não Deus deu à humanidade a escolha. E você pode ver que ele deu à humanidade a escolha. E a maneira como ele fez o cérebro é que tomamos a escolha, de acordo com o intelecto, razão e julgamento, em nossa jornada pelos caminhos intrincados da mente. Descobrimos o papel fundamental do córtex pré-frontal. Esta área, meus caros amigos, é onde nosso intelecto e julgamento têm suas raízes. É fascinante considerar que cada decisão que tomamos, cada pensamento que temos, molda a trajetória da nossa vida. Ao entender e nutrir essa parte crítica do nosso cérebro, podemos aprimorar nossas capacidades de raciocínio e melhorar nossa saúde mental geral. Imagine capacitar-se para fazer escolhas que não apenas beneficiem sua saúde, mas também estejam alinhadas com seus valores e aspirações mais profundos. Esta é a beleza de entender a arquitetura do nosso cérebro. Isso nos capacita a viver plenamente e conscientemente em cada momento. Ele ia tentar por 6 meses. Foi a melhor coisa que ele já tentou. Veja, é uma escolha. E é isso que Deus nos dá a escolha. Mas ele projeta nossas escolhas para serem feitas de acordo com o intelecto, razão e julgamento. E quanto mais Micael procurava, mais sentido fazia. Fazia mais sentido do que tudo, qualquer coisa que ele já tinha visto. Veja, é aqui que Deus se comunica com o homem. Em Isaías 1,18, a Bíblia diz: "Vinde, pois, e arrazoemos juntos." Está bem ali. Mas o que muitas vezes nos detém são nossas emoções. E a parte frontal do cérebro no lado direito. Então estou olhando para o seu lado direito. Este é o eu, não quero decisão. E no lado esquerdo do córtex pré-frontal é a decisão. Eu vou, e bem no meio é o eu quero. Eu quero dizer, o que você quer da vida? Quais são os seus objetivos? Para onde você está indo? Então, deixe-me dar-lhe uma ilustração rápida do que todos nós experimentamos. Acho eu, assim que acordamos. Assim que acordamos de manhã, nossas emoções, a primeira emoção é geralmente: "Ah, é tão bom na cama. Vou ficar só mais 1 minuto. Não vou me levantar ainda. Vou ficar." Mas à medida que nossa razão, intelecto e julgamento começam a surgir, começamos a considerar o dia. A função mais elevada do córtex pré-frontal é a previsão, olhando adiante e avaliando o resultado do que estamos fazendo agora. Comece cedo. Você leva sua água para a cama com você assim que acorda? Comece a beber. Pouco a pouco, ao longo do dia. Nosso cérebro precisa de água e não há tanque de reserva nas costas. A única água que entra é a água que bebemos. Sono. Dr. Matthew Walker. Ele mostra. As 10 noites de 6 horas de sono por noite, 50% menos de desempenho cognitivo, 50% menos de desempenho físico. 6 horas. A maioria das pessoas acha que 6 horas é muito bom. E quando ele terminou de escrever o livro, terminou o estudo antes de escrever o livro, ele ficou muito desapontado com as conclusões. Por que ele ficou desapontado? Ele esperava que a pesquisa mostrasse que sim, 6 horas fossem muito boas. Não é. 8. Deve ser 8 para que todos os processos que acontecem à noite sejam cumpridos. E amanhã de manhã vou te mostrar como você pode treinar seu corpo de volta para isso. Note o que eu disse. Ele ficou desapontado com os resultados. Veja, com 6 horas você se sente bem. É um engano. Na verdade, não está tudo bem. O próximo é confiança. Confiar em Deus. Ansiedade, descontentamento, remorso, culpa, desconfiança, tudo tende a enfraquecer as forças vitais e convidar a decadência e a morte ao corpo. O que são culpa, desconfiança, remorso? O que são? São, na verdade, sentimentos. São emoções. E podemos aceitar essas emoções ou podemos rejeitá-las. E uma coisa que nos liberta disso
é a capacidade de perdoar. Pedro foi até Jesus e disse: devemos perdoar 7 vezes? Pedro achava que isso era bem generoso. Jesus disse: 70 vezes 7. O que é isso? 400. De qualquer forma, muitas vezes. Muitas vezes. Em outras palavras, nunca devemos parar de perdoar. A maioria das pessoas não percebe que o perdão é uma decisão do córtex pré-frontal. Não é uma emoção. Não é um sentimento, porque nossos sentimentos nos dirão que eles não merecem. Isso pode ser verdade, mas não tem nada a ver com isso. O uso do perdão é a única prescrição em todo o universo que tem o poder de quebrar as ligações químicas da hostilidade, raiva e engano. Então, no livro O Ministério da Cura, no capítulo Cura da Mente, onde a autora diz que tristeza, ansiedade, descontentamento, remorso, culpa, desconfiança, todos tendem a enfraquecer as forças vitais e convidam à decadência e à morte no corpo. O que isso significa? Bem, doutora Caroline Leaf, que é uma psicanalista cristã, escreveu alguns livros recentes chamados Quem Desligou Meu Cérebro? Ela diz a mesma coisa. E diz isso porque a pesquisa está provando hoje que quando alimentamos ou nutrimos a negatividade, espinhos crescem. Espinhos físicos crescem entre os dendritos, e esses espinhos físicos têm a capacidade de danificar os tecidos. Aí estão suas doenças psicossomáticas. Então, quando um pensamento negativo entra no cérebro, ela diz que é como uma brisa passando pelos galhos das árvores. E nesse ponto temos uma escolha. Podemos segurar esse pensamento negativo ou podemos deixá-lo ir. Veja, as coisas vêm e vão ao longo de nossa vida, e só nos tornamos vítimas das experiências negativas quando continuamos a nos concentrar nelas. É quando nos apegamos a eles, e é aí que os espinhos crescem. O governo de Deus é um governo de liberdade. Liberdade é baseada em escolhas livres. E temos uma escolha. Podemos manter isso ou podemos deixá-lo ir. E em Filipenses 3:15, fui abusado há 20 anos. Bem, deixe isso lá. Deixe isso lá. Mas a pessoa que fez isso comigo, perdoe-a. Mas eles não merecem ser perdoados. Isso mesmo. Eu concordo, mas isso não tem nada a ver. Porque se você perdoa ou não, eles nunca saberão. A única pessoa afetada pelo seu perdão é você mesmo. O perdão corta as correntes que o prendem a esse passado doloroso. O perdão lhe dá asas, lhe dá liberdade e permite que você esqueça as coisas que ficaram para trás e siga em frente. A doutora Caroline Leaf mostra que quando tomamos a decisão de perdoar, porque é uma decisão do córtex pré-frontal, fácil de tomar quando aquele córtex pré-frontal está bem hidratado, bem exposto ao sol, bem descansado, bem nutrido. Quando tomamos essa decisão, alguma coisa acontece. Mas isso só acontecerá se formos para a cama cedo, porque são as horas antes da meia-noite em que o sistema de limpeza do cérebro, chamado sistema linfático. E o sistema linfático é composto por células gliais e o sistema linfático é o aspirador de pó do cérebro. 2 coisas precisam estar presentes. Fazemos a decisão mental, eu vou perdoar. Então vamos para a cama antes da meia-noite. E quando essas coisas estão presentes, quando essas 2 coisas estão presentes enquanto dormimos, o sistema linfático vem e aspira todos os pensamentos. À medida que nos aprofundamos nas conexões entre nossas emoções e a função do nosso cérebro, fica claro que o sistema límbico desempenha um papel fundamental. Esta parte do cérebro, frequentemente referida como o cérebro emocional, entrelaça nossas emoções através do córtex pré-frontal, influenciando cada decisão que tomamos. É uma realização profunda que nossas emoções, da alegria à tristeza, moldam a saúde da nossa mente e do nosso corpo. Ao cultivar um córtex pré-frontal bem funcionante,
capacitamo-nos a lidar com os desafios da vida, com graça e intelecto. Considere quão empoderador é gerenciar as emoções de forma eficaz, permitindo decisões que conduzam a uma vida mais saudável e equilibrada. A escolha de abraçar pensamentos positivos e rejeitar os negativos pode literalmente remodelar a estrutura do nosso cérebro, reduzindo o impacto físico do estresse e da ansiedade. Vamos valorizar esse conhecimento e lutar para manter o equilíbrio emocional, pois é essencial para a nossa clareza mental e bem-estar geral. Percebi que quando meus filhos, que são educados em casa, estão tendo dificuldade com divisão longa, formação de frases, sabe o que eu faço? Dou uma pausa. Eles vão pular no trampolim, andar de bicicleta, correr morro acima e morro abaixo, e voltam 10 minutos depois. O que entrou no cérebro deles? Oxigênio. E então, eles geralmente conseguem. E se você está estudando, todos nós devemos estar estudando. Certifique-se de fazer muitas pausas. Certifique-se de ir no trampolim, no rebounder, na bicicleta de exercício. Ar fresco, muita água, inspira pelo nariz, você está praticando. Você terá mais oxigênio a nível celular. Mais oxigênio na célula cerebral significa que intelecto, razão e julgamento aumentam, o que significa que nossa capacidade de tomar decisões adequadas, aumenta. Nutrição. Nosso cérebro precisa de nutrição de ponta, alto teor de fibras. Todos esses minerais e vitaminas, esses minerais são todos necessários para o flash do neurotransmissores de célula para célula. Você vê, nosso cérebro é um sistema elétrico e precisa de nutrientes para funcionar corretamente. Boas quantidades de gordura. Lembre-se de que a bainha de mielina é uma bainha gordurosa. Certifique-se de consumir gordura em cada refeição. Veja, você está consumindo nozes, sementes, abacates, um pouco de azeite. Abra sua batata assada, coloque azeite e sal celta. Fica muito, muito saboroso. E proteína. Os neurotransmissores, que passam de célula para célula, são feitos de aminoácidos. Então, nosso cérebro precisa de nutrição de ponta. Moderação em todas as coisas boas. Não exagere na cerca. Não, eu não sugiro uma xícara de azeite por dia. Não tenha sua maior refeição no final do dia. Todas as coisas boas devem ser feitas com moderação. Exercício. Quando você se exercita, aumenta a circulação de sangue para o cérebro. Quando você se exercita, aumenta a disponibilidade de oxigênio em cada célula cerebral. Dr. Neil Nedley, em seu livro Depressão, uma saída. Quando ele recebe um paciente muito deprimido, com esquizofrenia bipolar, ele os coloca para fazer 7 horas de exercícios por dia. Isso é um pouco extremo. É um remédio barato. Ele disse que após uma semana, eles melhoram tanto que podem ir para uma dose de manutenção de 1 hora por dia ou 15 minutos de treinamento intervalado de alta intensidade por dia. Nesta visão final de hoje, focamos no elo vital, entre escolhas de estilo de vida e a saúde cerebral. Enfatizando a importância da nutrição, hidratação e atividade física, fica claro que cuidar do nosso cérebro é tão crucial quanto cuidar do nosso corpo físico. O cérebro, um órgão que requer condições ideais para funcionar no seu melhor, prospera quando é nutrido com nutrientes de alta qualidade e hidratação adequada. Engajar-se em atividade física regular não apenas aumenta o fluxo sanguíneo para o cérebro, mas também melhora o suprimento de oxigênio, o que aguça nosso intelecto e julgamento. Cada decisão consciente sobre o que comemos, quanto nos movemos e a qualidade do nosso sono contribui para um córtex pré-frontal bem cuidado. Ao integrar essas práticas na nossa rotina diária, fortalecemos as nossas faculdades mentais, assegurando que o nosso cérebro permaneça robusto e capaz de tomar decisões sensatas. Vamos nos comprometer com essas escolhas saudáveis, promovendo um ambiente cerebral que apoia uma saúde intelectual e emocional vibrante. Obrigado por se juntar a nós em Curando a Mente. Hoje, percorremos as complexidades do impacto do cérebro em nossas vidas, desde o córtex pré-frontal até o sistema límbico, e exploramos como nossas decisões diárias moldam nossa saúde e destino. Lembre-se de que cada escolha é importante e cultivar uma mente saudável é essencial para uma vida saudável. Fique atento para mais episódios esclarecedores que trazem clareza e empoderamento para a sua jornada de saúde.